Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esse nosso momento, né? Nosso estudo bíblico, ou seja, a programação de domingo, né? Que tem esse nome porque é um momento, todo domingo praticamente é um momento dedicado, né? Já existe uma egrégora propícia, né? Já existe uma pré-sentença, vamos dizer assim, né? Um ditame, né? Uma determinação energética já, né? Que favorece a família, a reunião de amigos, enfim, a reunião, a concórdia, né? A alegria, ou seja, tudo que, vamos dizer assim, que a, ajuda um estado de avivamento em nós, né? Favorece um estado, né, de avivamento em nós, não é isso? Então, hoje, domingo, nós damos início à semana do arcanjo Rafael, tá? Para hoje, né? Iniciando com a restauração. Mas restauração do que, Rosita? Restauração de tudo aquilo, né? De toda aquela energia empenhada na luta, né? Nós passamos pela semana de Miguel, uma semana maravilhosa, deu tudo certinho. Quando a gente entrou na semana, né, de Gabriel, que preparatórios foi a semana de Miguel. Quando a gente entrou na semana, foram 2 semanas de Gabriel, nem eu sabia que ia ser 2 semanas. Foi uma semana um pouco, aliás, foram semanas conturbadas. Inicialmente também tudo certinho, mas depois as pessoas perceberam que começou, né, a aparecer, porque até então estava todo mundo meio que na zona de conforto sem saber. O que é zona de conforto? Quando eu me refiro em zona de conforto, nesse caso, no nosso trabalho, eu me refiro única e exclusivamente no momento que a gente está percebendo as coisas ruins ou boas, a gente está naquela energia, né? Naquela vibração. Só que, obviamente, né? Miguel, ele deu suporte para que haja mudança. Então, nós trabalhamos no reconhecimento para que a própria energia do arcanjo Gabriel pudesse definir, né? Ou sai ou fica de vez. Então, essa transformação, obviamente, que gerou muita turbulência. E essa turbulência causou, né, alguns desconfortos em todos nós, tá? Na vida de todos nós. Ou desconfortos, ou libertação. Muitos, graças a Deus, já falaram. Rosita, eu tive uma libertação de anos, que agora eu consegui. Quer dizer, a assiduidade faz com que o indivíduo ele possa realmente ter o máximo de aproveitamento dentro do nosso trabalho gratuito. Tá? É muito importante, gente, frisar isso. Vocês estão dentro de uma programação gratuita, tá? E completa, totalmente completa, de A a Z. Se você tiver assiduidade, se você praticar, se você levar a sério, se você não ficar com mimimi, momomó, mumumu, sabe? Se você não ficar com cis e o será, se você não ficar arrumando desculpa esfarrapada para não fazer, né? É porque é tempo, é porque não, né? Normalmente o pessoal fala assim: ah, Rosita, eu olhei o teu site e eu percebi que você poderia ser a pessoa, você é a pessoa, às vezes tem gente que fala, você é a pessoa que vai me ajudar. Ela tá certa de que eu vou ajudar ela. Mas ela vem com aquele papo assim, ah, mas eu achava que fosse de forma gratuita. Né? Quando eu me refiro à consulta e tal, que a gente passa as informações da consulta sem compromisso algum, né? E a pessoa, ela pensa assim, puxa, eu não posso pagar agora uma consulta. Então ela já sai de cena. Ela fica naquele lamento e ela já sai de cena. Ela não leva em conta que nós oferecemos uma instrução gratuita, nós oferecemos um estudo gratuito, nós oferecemos praticamente uma faculdade, um doutorado nesse assunto, de levar a sério a própria vida, de começar a entrar em comunhão, né, com a energia de avivamento, assumir um compromisso somente com a energia de avivamento, reconhecer todo esse processo, como é que funciona tudo isso, né? Então, as pessoas, elas estão num estado de comodismo e tão grande, obviamente, programadas, né? Que elas são impedidas, gente, de propagar, sabe? De dar continuidade e sequer reconhecer. Eu entendo que é muito difícil. Já tem pessoas que já chegam, ai, Rosita, puxa, eu gostaria muito de fazer tua consulta agora, mas eu não vou poder, mas olha, já deixo no gancho aí,
sabe? Fique certa que a qualquer momento eu venho e pago a tua consulta e faço a tua consulta, mas eu vou entrar de cabeça, eu não preciso nem falar. A pessoa já entra de cabeça no trabalho gratuito e ela se dá bem e às vezes nem precisa de consulta. Às vezes a pessoa faz consultas só por consideração. Não é nem por precisão, eu percebo isso durante a consulta. Mas a pessoa, ela tá grata, a pessoa, ela tá, sabe, ela tá assídua, ela não é mais a mesma. Ela já mudou, ela nunca mais vai ser aquela pessoa que estava em estado de fracasso. Então vai de pessoa em pessoa, vai de pensamento em pensamento. Obviamente que esse trabalho, ele como ele é de A a Z, né, ele é para todos, ele é oferecido para todo mundo. Quem entende, quem não entende, né, quem é mais leigo. Mas, gente, uma coisa, só uma coisinha que é exigida, boa vontade. Sabe? Porque às vezes a pessoa, ela não tem uma internet boa, ou às vezes ela nem tem uma conexão, uma internet própria, mas ela dá um jeito, de forma honesta, claro, né, gente? Pra gente ser abençoado, sempre de forma honesta, né? Ela sempre dá um jeitinho e ela consegue estar ali presente com a gente. Ela consegue, sabe, manter um vínculo todo dia, diário. Ela consegue ouvir os áudios todos os dias. Ela consegue, sabe, praticar. Ela consegue ficar em estado de vigília conforme a gente fala para ela fazer. Ela já consegue ler a Bíblia de uma maneira que ela entende. Sabe por quê? Porque o nosso trabalho, ele esclarece. Nosso trabalho, ele revigora o pensamento da pessoa. Ele estimula, ele motiva a pessoa a estar no pensamento próprio dela, estar num pensamento contínuo. Ela ajuda a pessoa a ter continuidade. Porque a vida tira muito. A vida é... Gente, vocês perceberam que ultimamente é só abatimento, 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 abatimento. Né? Então, todas as nossas o nosso estoque, né, de energia de avivamento vai se escoando a cada notícia ruim, a cada pensamento do outro, a cada afirmação negativa, né, a cada vez que a gente percebe um parente se condenando a cada afirmação destrutiva, né, descrevendo o mal, porque está acreditando no mal, porque tem uma ideia equivocada de que essa pessoa precisa falar pro outro do mal dela, ela quer solução, mas ela não percebe que cada vez que ela comenta, né, ela se destrói, ela se condena naquela situação. Então, por isso que nós, aqui no estudo bíblico de hoje, tá, nós estamos, hoje dia 18, né, 18 de junho de 2017, domingão aí gostoso, né? Pra gente poder estudar, pra gente poder se aprimorar, pra gente poder se resgatar. E nem todo mundo tem oportunidade aí diária, né? De ter uma família que colabora, que tem uma instituição de estudo que colabora, né? Só cobra, é só cobrança, né? Um emprego que colabora, né? Uma profissão que colabora, né? Então as pessoas estão em estado de abatimento puro, é muita cobrança, é muito puxar de energia, puxa muita energia da gente, né? Então ou é escoada a energia da gente, ou é bloqueada, ou é furtada a energia da gente na marra, né? Então, essa semana de restauração, ela é o quê? Ela é o checkmate praticamente. Depois de Gabriel, né? A gente tá precisando de cura, né, gente? A gente tá precisando de restauração. Né? A gente está precisando de revigoração, a gente está precisando de bálsamo, a gente está precisando de luz, a gente está precisando de aprimoramento, né? A gente está precisando de descanso. A restauração, ela vem a partir do descanso, né? Quando a gente se compromete a descansar, nem que seja 15 minutos, mas sabe, relaxar, sabe quando a gente larga tudo, né? Não é a tecla delete não, tá, gente? Porque tem muita gente que para poder acionar a tecla delete, entre aspas, né? Ou seja, para poder, né, dar aquele que se dane, né? A pessoa praticamente joga tudo fora e não quer saber mais daquilo, mas não é bem assim. É um confiar, né? É descansar mesmo, gente. A gente só pode descansar, não na desistência, né? Mas a gente só pode descansar quando a gente já entregou aquilo tudo, sabe? Para algo maior que nós cuidar. Quando a gente aprende a delegar tudo aquilo, porque a gente quer ser tão responsável
que a gente acaba pegando tudo para si e a gente não pode nem com a gente, quanto mais aquelas situações todas. Não é isso? A gente aprendeu, né, que ser responsável é sinônimo de ser preocupado. Então, se você está com algum problema, a própria sociedade cobra de você uma postura de preocupação. Olha, a pessoa responsável, ela está extremamente preocupada, ela nem dorme direito. Né? Então, a própria sociedade, ela estimula a pessoa ao fracasso, as atitudes de fracasso. Ela leva, se a gente não tiver uma postura, se não tiver um autodomínio, um equilíbrio, a gente cai na conversa furada mesmo da sociedade. Então, por isso que a gente tem que ter um magnetismo pessoal. Lembra que a gente já falou, citou brevemente sobre o magnetismo animal? Agora a gente está falando sobre o magnetismo pessoal. E a gente ainda vai falar muito sobre o magnetismo pessoal para que a gente possa explicar como funciona o magnetismo animal. Porque o magnetismo pessoal, ele vem a partir do magnetismo animal. Porque faz parte de um dom animal nosso. É quando a gente reúne toda a nossa potência, né? Para que a gente possa usar isso a nosso favor, a nos impulsionar para cima. Não é nem para frente, minha gente. É para não correr o risco de andar em círculo. É para cima. Sempre para cima. A gente tem uma visão tão distorcida da realidade, da verdade, que a gente acaba se estimulando e se impulsionando para o fracasso achando que é a realidade. Achando que a gente está se impulsionando para coisa boa ou para o nosso melhor. Tá? Desmistificando muita coisa, existem os exemplos, né? Existem até vídeos, existem materiais, né, que colaboram para que a gente tenha uma visão de impossível, para que a gente possa acreditar no impossível, para que a gente possa construir uma realidade. Não é isso? Poder do pensamento, claro, a palavra de Deus. Não é à toa que o nome é a palavra. Porque é pelas palavras que a gente se absolve ou se condena. É pelo poder da afirmação. Gente, não estou falando de mero pensamento positivo. Não. Eu não estou falando de mero decreto. Não, eu estou falando de atitude. Eu estou falando de se impulsionar de verdade para cima. Eu estou falando de restauração. Para que haja restauração, é necessário postura de avivamento. Você tendo postura de avivamento adequada, automaticamente você se reconstrói, porque é a nossa natureza. Segunda página, que está em laranja, da nossa apostila da Rosita, Tratamento Necessário, a gente fala exatamente sobre isso quando a gente coloca o recorte, né, do livro Quiet, né, o livro das mutações, do I Ching, tá? Quando ele fala que nós somos solucionadores de problemas. Então, nós somos feitos para solucionar. Então, você percebe que existe algo muito errado mesmo em nós. Existe uma programação que autodestrói, existe uma autodestruição, existe um inimigo que colabora para o nosso fracasso. Por isso que existe sofrimento, por isso que existe o vazio. Claro, a gente está ausente da gente. Então, à medida que você se esclarece, à medida que você ganha esse conhecimento, você começa a perceber que tudo realmente é possível. Tá? Mas você começa a perceber também que não foi à toa que foi colocada essa programação em nós, tá? De autodestruição. Tem muita gente ruim que não pode subir de jeito nenhum. Mas também tem muita gente ruim que já subiu e tá lá e não quer descer de jeito nenhum, né? Tá lá tomando espaço de quem merece estar ali para poder fazer coisas boas, construir coisas boas, né? Para todos os irmãos. Mas por que não está acontecendo isso na atualidade? Muita gente questiona, né? Muita gente até ousa em dizer assim, estado de doutor, assim, ainda diz, não, tá tudo certo, tá tudo no seu devido lugar. Não, não tá nada certo, não tá nada no seu devido lugar. Certo? Tipo, obviamente que está todo mundo na sua consequência, eles têm isso como certo, mas não tá certo. Não é certo. O certo é outra coisa, é outra vida, é outro estilo. Só que precisa de alguém provocar isso. Da mesma forma que Moisés provocou lá o faraó e deu a ordem para ele soltar do povo de Deus. Se não, estaria na mesma até hoje.
Se ninguém provoca, se ninguém toma uma atitude, fica assim até hoje. A mesma coisa a tua vida. Se você não tomar as rédeas da tua vida, vai ficar na mesma. O problema é que a gente tende a achar que o outro vai fazer pela gente, o que é nosso dever fazer. A gente sempre acha que o outro faz melhor, porque a gente aprendeu que a gente não é nada, a gente aprendeu a não confiar na gente. Então, tipo, poxa, se eu tô num estado de fracasso, como que eu, do estado que eu tô, eu vou sair disso? Então eu vou procurar alguém que esteja numa situação melhor para me tirar disso. A gente tem essa ilusão. A gente não aprendeu, a gente, sabe, foi cortado esse elo de nós. Que era natural, hein? Era natural. A gente já nascia sabendo, a gente instintivamente já era levado a olhar para cima, a contemplar o céu e aí já orar. Era algo fatal, a gente já era, sabe, Davi. A gente fazia igual Davi, o salmista, igualzinho. Só que foi retirado isso de nós. Pelos egoístas, claro. Pelos abatedouros, claro. Não colocando nomes, mas pela energia de avivamento. E a partir daí, tudo começou a descer, ou seja, a gente vai, cresce um certo ponto, depois abaixa, um ciclo, né? A gente não conseguiu sair ainda da roda de Sansara. Sempre fica, sempre fica, sempre fica. E isso é alimentado, né? É explorado, né? Existem pessoas que são sustentadas pelo abatimento do outro. E isso tem que acabar. Tá? Por que para você ganhar dinheiro, você tem que abater o outro? Né? Você tem que conduzir o outro ao fracasso. Isso é indigno. Né? Então, surreal para a nova era não combina com a nova energia. Não combina com a energia de restauração. Não é isso? Levando em conta todas as leis que a gente, em todos os nossos áudios, já vem falando tudo, né, gente? A gente já falou tudo praticamente, né? Óbvio. Por isso que a cada transmissão nossa é um convite para você minuciosamente, tá? Não parar por aí. Vai vendo os áudios anteriores, vai percebendo, vai estudando, vai anotando com seu devidamente munido com seu caderninho, seu lápis ou caneta, tá? Para que você possa ver teus pós e teus contras, anota os tópicos, aquilo que mais te chamou a atenção, puxa isso que eu tenho que trabalhar em mim, puxa aquilo, olha isso aqui, né? É favorável para mim, olha, despertou em mim tal coisa, então deixa eu anotar. O que sobe contra você? Quais as desculpas que começa a vir, né? Para não fazer, não é isso? Que vem contra, é bom anotar tudo isso para você eliminar aos poucos, porque você precisa provar para você mesmo que a coisa toda funciona, mas você tem que viver, você tem que praticar. E como é que você vai fazer isso? Como é que você vai praticar? Não é isso? Então, na verdade, todo o empenho da gente é fazer com que você entenda claramente, no mínimo, todas as religiões, tudo que rola por detrás dos bastidores de toda a filosofia, sabe? O mecanismo de controle, as ordens empregadas, as programações, se tem hipnose, se não tem. Porque aí você vai entender por que o mundo tá assim, por que a política tá assim, por que as pessoas agem dessa forma. Então é algo, gente, palpável e maravilhoso. Porque conhecimento, gente, esse conhecimento, único e exclusivamente, ele é a chave para você entender. Para você entender os porquês das coisas. Você vai se tornar mais compreensível, você vai se tornar mais compassivo, sabe? A compaixão, a misericórdia, você vai se tornar mais misericordioso. Sabe? Você vai entender a palavra de Jesus. Meu Deus do céu, gente. Quando você entender, você não vai querer outra coisa. Não vai. Nossa, muito difícil alguém fazer você ser aquela pessoa que você era antes desse trabalho. Muito difícil. Porque uma vez despertada a consciência, nunca mais você vai adormecer. Sabe? Então, é daí pra frente só melhoria. E mudança. E nesse trabalho com o Arcanjo Gabriel, foi mexido em muita coisa, gente. Mexido, nossa, foi
trazido à tona a coisas assim, sabe, que a gente está precisando de um descanso, a gente tá, meu Deus, que dolorido. Opa, Arcanjo Rafael, bálsamo, restauração, sabe? Para depois vir o segundo round, sabe quando a gente vai pro round, opa, e agora a gente vai, né, sentou, toma uma aguinha, né, aí limpa as feridinhas, aquela coisa toda para continuar. Então essa semana vai ser relaxante, essa semana vai ser reconhecimento, essa semana vai ser entendimento. Então essa semana vai ser trégua. Para a gente se fortalecer cada vez mais, obviamente, e continuar. A saída, o nascimento, sabe quando a gente está nascendo, né? E começa a fazer força, né? Para sair, e aí tem que dar uma descansadinha para depois dar continuada. Às vezes sim, às vezes é rapidinho, né? Começa as contrações, é pá, 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 pum, né? Mas às vezes não. Às vezes a coisa é tão difícil, gente, que precisa de um descansozinho, opa, para restaurar. Então essa semana vai ser restauração, tá? Eu tenho alguns assuntos, minha gente, para tratar com vocês, que eu não coloquei assim logo explícito, tá? Vou colocar aqui, ó, uma colinha, vamos dizer assim, né? Tá? Que é o que a gente vai falar essa semana, não hoje necessariamente, tá certo? Tá? Então, eu quero falar aqui, olha, os hábitos negativos adquiridos ficam no automático e transformam as pessoas no que elas não querem. Ou seja, tudo que você, o teu princípio, o teu eu interior, tá? O teu ser interior não quer, você acaba se submetendo a manifestar. E se você adormece, isso a gente já falou, mas estou falando de outra forma, porque foi despertado e é necessário nessa semana falar sobre isso, tá? E quando você adormece, quando você fica no estado automático, aquilo vai te controlar. Aquela programação é que passa a habitar. Então as pessoas, tipo, não querem dar atenção a determinadas circunstâncias, mas quando estão meio que em stand-by, elas acabam indo para aquele lugar. Isso é um perigo, porque quando você sai no astral, por isso que muitas pessoas nem saem no astral, ou não têm consciência para a própria proteção delas, para não escandalizar elas mesmas. E se elas soubessem para onde é que elas vão quando estão adormecidas, meu Deus, elas não vão aguentar, elas não têm estrutura para aguentar. Toda conscientização precisa de energia, precisa de conhecimento, precisa de estrutura. Nem todo mundo tem suporte, gente. Por isso que muitas hipnoses dão errado, regressões dão errado, a pessoa não estava preparada para aquela revelação. Entende? E durante essas 2 semanas de Gabriel, a gente percebeu que nem todo mundo está preparado para revelação ou mudança. Então aí vem a semana de Rafael para reestruturar, né? Para restaurar, para deixar mais tranquilo, para renovar, para curar, não é isso? Como bálsamo, vai agir como bálsamo, para a gente dar continuidade, porque a gente está aqui se transformando, a gente está aqui para se melhorar. Só que, opa, cansado não dá, né? Esgotado não dá. Então a gente tá aqui, opa, com a energia de avivamento pra gente poder se restaurar, tá? Então, veja bem, vai surgir perguntas enquanto a isso. Meditem sobre cada assunto que a gente coloca. Nem todas as transmissões têm um único assunto. Normalmente a gente fala várias coisas, com vários temas diferentes. Porque nós estamos trabalhando vários aspectos dentro de nós. Eu entendo que às vezes é até mais fácil a gente poder entender. Ai, Rosita, mas e uma sequência não seria ideal? Separar tópico por tópico? Não, esse é o seu trabalho. Porque a vida não oferece a nós tópico por tópico. Nós não vivemos em sequência. É colocado, é imposto para nós tudo de uma vez só. Então a gente tem que ter habilidade para poder trabalhar isso, sabe, gente? É várias coisas vindo para cima da gente, não é só um. Não é aquela coisa honesta, tranquila. Não, normalmente é coisa feia. Então, o nosso trabalho é te treinar para a tua vida. Para que você seja realmente um líder de primeira. Nós treinamos aqui líderes. Nós estamos treinando você para ser líder. Não é para ser empregado, é para ser líder, não é para ser escravo, é para ser rei. Mas você tem que ter habilidade, você tem que ter treino, não é só na conversa, não é só ouvir,
sabe? Não, gente, é treinamento. A prática, o exercício vai te trazer o preparo. Entende? É a ginástica, é o exercício que você está fazendo para tornar aquilo que você precisa, sabe, despertar em você. Entende? Não basta só ser. Você precisa, né? Você nasceu, mas, pô, você teve que. Você passou um tempo engatinhando até você chegar a andar, não é isso? E até correr levou um tempinho, bem que você queria, mas você caía, você não tinha preparo. Até você começar a pegar equilíbrio, não é isso? Então, todo o nosso trabalho te dá esse suporte. Para que você cresça em espírito, em mente, fortaleça a tua energia. Não caia mais nas ciladas da vida. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz. Porque, veja bem, quem usa drogas, por exemplo, a pessoa que usa drogas, ela não sabe, mas ela está acostumando, porque alucinógeno, né? Todo alucinógeno, tudo que mexe com a mente da pessoa, tá? Que eleva, tá? Ou que abate, não importa. Tudo na vida é vício, né? Vocês já leram isso no Mundo Mágico de Rosita, né? Tudo na vida é vício. Então, por tudo ser vício, tudo é repetição, 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 repetição. O nosso coração, ele é repetição, né? Repetição, repetição, repetição. Então, quando a gente, né, reconhece isso, a gente começa a tomar cuidado. Porque você vai lá e usa droga para ter aquele elo, né, que chama, né, aquele barato, né, que chama. Tá. Só que aí, você não sabe, você tá acostumando a tua energia, né? Tá colocando os teus sentidos predispostos a alguma coisa. Você coloca em alguma atividade boa ou ruim, né? Você coloca a tua mente. Esse é o risco. A mente, gente, começa a trabalhar de forma não natural. Então, aquela coisa continua. Mesmo você parando de usar droga, aquele negócio continua. Aquela coisa, aquele modelo de tanto que você fez, você acostumou a tua mente a trabalhar daquela forma. E a qualquer momento... mas Rosita, eu já não uso já há 2 anos a droga, tá? Tudo bem, mas, né? A qualquer momento você é pego por aquele modo, né? O teu sentido, por quê? Porque é despertado aquilo tá dentro de você, aquilo foi trabalhado com você. Se tornou tu também aquilo. Infelizmente. Tornou parte de você. Você costuma e tem que desfazer, né? Aí tem que desfazer até voltar ao normal e voltar a estaca zero e continuar no crescimento de novo espiritual. Olha que horror. Ou seja, não existe vantagem. É destruição pura. Percebem? Às vezes a pessoa quer fugir do negócio e ela acaba se comprometendo mais ainda. Ela acaba se fincando cada vez mais. É uma teia. Quanto mais ela se mexe, mais ela vai se enrolar nessa teia. Quanto mais ela quer fugir, ela quer sair. Então, o negócio que quer é enfrentar mesmo. Tá? Então, todo esse nosso trabalho gratuito é enfrentamento. Claro que se a pessoa pode fazer consulta, glória a Deus, melhor para ela. Meu Deus, é meio caminho andado. Faz toda a diferença de forma quase que instantânea. Quase que instantânea. Em alguns casos é instantâneo. Em outros demora um pouquinho. Mas não é a mesma coisa mais. Todo mundo que faz consulta, teve o máximo de aproveitamento, é um divisor de mares. A vida da pessoa se divide entre antes e depois. Eu tenho vários relatos enquanto a isso. Tá? Tanto que eu não faço mais consulta aquelas pessoas que vai ouvir por um ouvido e deixar sair pelo outro. Por quê? Porque a pessoa ela não quer, é incompatível. Tipo, você vai aplicar, exemplo, passe na pessoa, né? A pessoa ela tá fechada, ela tá conversando com o outro, ela não vai receber nada, ela se fechou. Então não é para esses. A nossa consulta é para quem realmente tá afim de melhoria, porque é mudança. E nem todo mundo tá afim. Muita gente nos procura porque quer nos usar para obter aquilo que não é para ela, mas ela cismou que é aquilo. Então não é nosso público-alvo. A pessoa não tá preparada. Tá? Até mesmo, minha gente, às vezes até a pessoa antiga, consulente antigo, que eu encontrei, de 15 anos, né? E a pessoa, ela não tá compatível. Ela precisa se renovar, ela precisa passar pelo trabalho gratuito primeiro, antes de fazer uma nova consulta, né?
para que ela possa se renovar, para que ela possa estar compatível com a vibração do somente para consulente. As pessoas incompatíveis nem ficam. Não tem condições, porque nós estamos trabalhando com crescimento espiritual. É um campo de força energética. Então, somente para consulente é só o público-alvo, não são todos os consulentes que lá estão. Não, infelizmente. Infelizmente. Os novos, sim. Porque eu estou escolhendo a dedo agora quem eu vou fazer consulta. Então, os novos, sim. Tá? Acabam ficando porque estão compatíveis, né? Estão totalmente estruturados para que isso ocorra, né? Bem, de forma organizada, de forma que todos vão ganhar. Não só um ou outro, mas todos vão ganhar. Né? Então, as afirmações é tudo, minha gente. As afirmações é tudo. São tudo. Né? Porque você tem que estar compatível com aquela vibração. Se aquela vibração é transformação, como é que você vai ali descrever uma coisa ruim? Não! Pelo amor de Deus, se aquilo que tem que ser mudado não pode ser afirmado. As afirmações são sempre para melhoria, nunca para piora. Vocês percebem? Tá? Bom, eu havia ouvido, né, um vídeo, assisti, né, mas aí a gente ouviu o áudio que estava sendo colocado nesse vídeo, né, um ex-pastor, tal. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe, gente? Quando a gente se torna ex alguma coisa, o ser humano ele tem um vício horroroso. Para se manter fora daquilo, a gente tem tendência, a gente tende, né, a descobrir, aliás, a fincar ou inventar malefícios, que é para justificar a separação, que é para justificar o desprendimento. Isso é errado, minha gente. A gente tem que aprender a dissolver as coisas que não servem pra gente na paz, na tranquilidade. Porque se a gente ficar nessas picuinhas, a probabilidade de retorno é muito maior. E a gente não consegue sair de fato, porque você ainda tá coligado. Porque não... Lembra aquele vídeo que eu falo sobre karma? Lembra? Dos cadeados? É a mesma coisa. A paz, ela é libertadora. A compreensão, ela liberta de verdade. Entende? Então, vocês percebem que são pessoas imaturas, né? E olha, eu vou te dizer uma coisa. Por mais que a gente pense assim, mas sabe, o chefe lá da ordem filosófica, da igreja X, Y, Z, né? Ele tem uma atitude X, Y, Z. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Tudo bem. Você não concorda? Tá bom. Pô, tem coisas que eu também não concordo. Mas, né? Tipo, você tá vendo nitidamente. Mas tem coisas, gente, que... Aprendam, resumindo. Aprendam a pegar o que é bom. Não precisa se ligar em nada. A gente só sabe grudar ou desgrudar. Não precisa grudar para poder aprender. Não precisa colar para poder aprender. Não precisa difamar para poder desgrudar. Sabe, isso é uma coisa baixa, uma coisa de terceira dimensão mesmo. A gente tem que parar com isso, tá? Então, veja bem, foi falado sobre a ordem do Edir Macedo para pastor e pastoras não engravidarem. Né? Falado assim, de uma maneira assim, olha, gente, né? Tipo, colocaram um bispo lá falando lá, numa determinada reunião, olha aqui, a ordem é não engravidem. Se alguém engravidar, a gente vai conversar. Esse a gente vai conversar, vai ser mandado embora, vai ser cortado do quadro. Certo? Por quê? Porque a missão é uma missão. Ou seja, ele construiu algo para ele respeitável, tá? Me perguntaram isso, por isso que eu tô respondendo, tá, gente? Eu acho que a gente tem que... eu achei muito pertinente conversar sobre isso, porque por causa do entendimento que envolve o assunto. Não é o assunto em si, a gente não tá fazendo fofoca. É o entendimento, é o ângulo de visão aqui empregado. É isso que vai nos importar de verdade. Tá? Não é porque é o Edir Macedo, não é porque, enfim, não interessa. É o ângulo. E também não tô defendendo ninguém. Mas se eu falar para vocês que ele está correto, da mesma forma que eu estou correta quando eu digo, olha, no somente para consulente, eu não quero desabafos.
No Somente para Consulente, eu não quero ninguém falando, sabe, da vida de ninguém. Quem fizer vai ser cortado, a gente vai conversar. Qual é a diferença? Nenhuma. São regras. Ai, mas Rosita, pelo amor de Deus, impedir que um casal faça filhos, aí já é demais. Não, ele não está impedindo as pessoas de construírem uma família. Não, ele não está impedindo nada. Ah, tudo bem, você quer? Beleza, então vai lá, ó. Vai, só que você vai ser cortado do quadro aqui, tá? Porque eu quero aqui guerreiro. Você já viu alguém parir filho no meio de uma batalha? Tá ali expulsando demônios, ali vai pegar na criança. Alguma coisa pode acontecer, minha gente. Ninguém pensa nisso. Todo mundo só vê pelo ângulo escandaloso. Oh, meu Deus, entendeu? E já sai difamando. Gente, olha o absurdo. Ó, comuniquem pra todo mundo. Isso é um absurdo. Quem ele pensa que é? Agora ele proíbe de homens e mulheres engravidar. Não, ele não tá proibindo nada de ninguém, minha gente. Ele só tá deixando bem claro, ó, você quer trabalhar com a gente? Você quer fazer carreira com a gente? Você quer fazer um ministério aqui na Igreja Universal? Ótimo, beleza. Então é assim, tá bom? A regra é essa, tá? Quer, beleza. Não quer, filho? Opa! Ele até citou o seguinte, ele até falou uma coisa que eu achei maravilhosa, que é real, sabe? A carne, ela não pode sobressair sobre o espírito, ela não pode mandar mais que o espírito. Abraão entrou bem nessa, porque Abraão, ele queria muito ter filhos, e a esposa dele já era mais idosa, então não podia, tipo, nunca pôde. E mais idosa, então, eles perderam a fé. Ai, quantos de nós perdemos a fé, né? Será que Abraão, naquele momento, veja bem, ele tinha um ministério. E, obviamente, dentro desse ministério, ele tinha que estar compatível com aquele ministério. Naquele momento, não era hora, Deus, ele estava controlando tudo dele, não era hora dele ter filhos. Só que ele queria forçar a barra, ele se perdeu, porque ora era o demônio que falava com ele, ora era Deus. Isso tudo está velado na Bíblia, né? Mas se você for guerreiro mesmo, se você for, sabe, dos mundos internos, você vai perceber isso. É claro, nas entrelinhas se fala muita coisa. Não é o subsintende-se, tá, gente? Não é nada disso. Não é a dedução, não é isso. É verdade mesmo. Então, a gente já falou bastante sobre isso. Então, Abraão ficou naquela coisa, ficou quieto. Até a mulher dele, com a paranoia, ah, não, eu tenho que dar um filho pra ele. Nem que ele engravide outra mulher. Uma escrava, vai, não precisa ser uma pessoa importante, uma escrava, né? Olha só, hein? Escravo não é uma pessoa importante. Cuidado com o valor que te dão. Se você perceber que estão te tratando como escravo ou como serviçal, você já se impõe, nego. Não assume isso pra você, não aceita. Não aceita colocarem você no lugar que não é o seu. Descubra seu próprio lugar. E você vai descobrir só lendo, entendendo a postura do salmista. Só. Não é ficar ligado no que ele fala, no que ele escrevia, não. É a postura. Tente entender, sabe, o momento que ele falava aquilo, que ele louvava, o que acontecia, qual é o mecanismo alquímico que, né, se dava naquele momento. Comece a perceber isso. É assim que você vai estudar. Não é ali, sabe, a palavra ali morta, não, é a palavra viva. Você tem que entender além do negócio, tá? E a partir daí, ela ficou com aquela coisa, né? E veja bem, a mulher, ela engravidou de quem? Né? A escrava engravidou de quem? Do Abraão, né? A mulher, por si só, quando ela recebe aquela semente, ela se torna parte daquele homem, gente. Olha o risco, olha o perigo de engravidar de um, de outro. Desculpem, tá? Mas a gente tem que falar sobre isso também. A gente vai falar muito sobre isso também. Tá? Porque tem muita gente que tá infeliz porque fez escolhas erradas. E isso deve ser revelado, deve ser falado, para que menos pessoas, sabe, colaborem ou, de algum modo, façam coisas erradas aqui para frente. Então, quando aconteceu isso, deu no que deu, né, gente? Vocês conhecem, né, esses momentos de Abraão, da vida, do ministério de Abraão, vocês percebem o que aconteceu. E depois a mulher dele engravidou, olha só, no momento que era para ser gerado. Que interessante, né?
Então, quando o Edir Macedo comentou sobre isso, quando ele falou sobre isso, gente, vocês percebem? Ou seja, Abraão, o ministério dele foi além, o ministério dele foi comprometido por causa disso, por causa do desejo da carne. Eu quero engravidar, e quer ser, se atropela. Por que tanta gente pobre? Meu Deus, e cada vez mais criança pequena e morrendo, aquela, né? É uma fatalidade, é uma coisa em cima da outra, meu Deus do céu, o que acontece? Não é isso? Desejo da carne. E as pessoas se prostituindo, fornicando, né? Desejo da carne. Se viciando, se embebedando, desejo da carne. A gula, desejo da carne. Então, a gente tem que superar a carne. E Jesus, ele veio para isso também. Então, o ensinamento de Jesus era mais ou menos também isso. Não estou dizendo que o ensinamento dele era crescei-vos e multiplicai-vos na fé, né? Não estou dizendo que ele falou assim, olha, não é para ninguém fazer filho, não é isso. Só que nós temos, no caso do Edir Macedo, ele quer que os pastores e os bispos tenham filhos espirituais. Tipo, então, ou seja, o pastor e a pastora que quer aquela instituição, entrar naquela instituição, ela tem que estar, opa, eu quero mesmo ministério. Eu estou preparada para aquele ministério. Tirando toda aquela roubalheira, tirando tudo aquilo. Eu estou falando só nesse aspecto. Eu não estou defendendo a instituição, a igreja, não estou aplaudindo, não. Eu estou só falando esse aspecto. Existe um fundo ali de verdade, minha gente. Tá? Da mesma forma que não somente para consulente. Até citei isso, né? Para vocês poderem entender. Então, regras. Não adianta ficar ali fazendo botim. Então a gente percebe que os ex-alguma coisa, ex-pastor, ex-isso, né? Ele quer sempre queimar o outro. Que é para justificar a saída. Pobre pessoa. Porque ela mal sabe que o efeito que ela vai causar é exatamente o inverso. Ela vai se plugar cada vez mais. Porque ela foi de um extremo ao outro. Do amor ao ódio. O que vai acontecer? Vai unir. É a lei, é a energia, é o magnetismo. A gente tem que ter conhecimento, gente, do magnetismo. Senão a gente não consegue andar. Se a gente não consegue ir pra cima, não é nem pra frente, né? Pra gente não correr em círculos. Perigoso até andar pra frente para não correr o risco de andar em círculos. Né? Então é andar pra cima. O labirinto, você quer a saída do labirinto? Pra cima, sempre pra cima, sempre. É pra cima que a coisa toda flui. Tá? Levando em conta todos os áudios, todas as transmissões que a gente já fez até agora, hein, gente? São muitos. Vocês vão se divertir a cada ministrar nosso aqui, tá certo? Bom, canalhas articulados que não aceitam perder e apelam para a mentira. Olha só, minha gente, na justiça tá cheio disso, né? Cheio disso, cheio disso. Nos processos estão cheios disso. A pessoa não quer perder, então ela se justifica, ela inventa, ela trama, ela paga para os outros ser testemunha, né? É aquela coisa bem baixa. Infelizmente, né, minha gente? Tá? Então a gente tem... minha bateria tá acabando aqui, eu vou ser breve, tá? Para nosso início aqui tá bem revelação, né? Tá muito bom, tá? Para início aqui de restauração. A gente tá trabalhando ainda, tá? Para a gente poder se restaurar, porque tem muitas incógnitas, e a gente precisa primeiro acalmar essas incógnitas, revelando a verdade, para que a restauração aconteça de forma natural, tá certo? Então, nós vamos falar mais sobre isso, tá? Canalhas articulados que não aceitam perder e apelam para a mentira. É o que a gente está vendo aí no Planalto, né? No Senado, né? Todos os ministérios ali, políticos ali de Brasília, né? Todos estão com dias contados. Com certeza, porque, veja bem, basta um, né? Dizer não, basta. Por isso que a gente tem que despertar o Moisés dentro de nós. Oração forte de Moisés para os faraós soltarem o que é do povo de Deus. Minha gente, agora é a hora. Vamos orar? Vamos orar? Se rebele. Sabe? Você passou pelo arcanjo Gabriel, pelo arcanjo Miguel, que te deu suporte, arcanjo Gabriel te deu toda a revelação, é um trabalho com os três.